Nesse território, com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, vivem cerca de 780 milhões de pessoas, de diferentes etnias, com as mais diversas culturas e histórias. Essa é a África, região também conhecida como Continente Negro. Mas é no mínimo curioso saber que apenas um país da África tem mais negros que o Brasil. A população brasileira é composta por cerca de 76 milhões de negros, somando negros e pardos. Isso corresponde a 45% da nossa população, o que significa que a população negra não é exatamente uma minoria no nosso país. O Brasil é o segundo país com maior população de origem africana no mundo, ficando atrás apenas da Nigéria. Mesmo com toda a riqueza da influência africana em nossa cultura, história e economia, ainda sabemos muito pouco sobre aquele continente. Também, os livros da escola, as notícias dos jornais, historicamente vêm fazendo em nossas cabeças uma imagem estereotipada e simplificada da África. Mas que imagem será essa? Aquelas pessoas ali não sabem, mas elas vão participar de um jogo que a gente inventou para descobrir qual é a imagem que os brasileiros têm da África. Nós vamos pedir para 10 pessoas classificarem a África com 5 alternativas. A África é sinônimo de desenvolvimento ou atraso, de saúde ou de doença, de riqueza ou de pobreza, de estabilidade política ou de instabilidade política, de tribo ou de civilização. Ela tem riquezas, mas muito mal distribuída. Então o senhor colocaria o quê? Como riqueza ou pobreza? Agora depende, porque o país em si é rico, mas o povo é pobre. Instabilidade. Instabilidade política. Muito atrasado. Tem pouca civilização ainda. Como saúde ou doença? Tudo doença, muita, infelizmente. Doença por causa da AIDS, né? Instabilidade. Por que você acha que é instabilidade? Por causa das guerras, né? Nota que você botou só palavras que dão um aspecto negativo ao continente africano. Por quê? É o que a televisão mostra. Eu acho que é de civilização, eu acho que está mais ligado à civilização, até para tirar essa conotação de que tribo seja alguma coisa em atraso. Você já foi à África? Não, infelizmente. Tem vontade de conhecer? Tenho vontade de conhecer. Por que você tem vontade? Acho que faz parte do Brasil, né? Acho que o Brasil é um pouco África. A África é pobreza. De atraso. Doença, com certeza. Instabilidade política, com certeza. Na maioria das vezes, a África foi associada a características negativas. Apesar dos muitos problemas que o continente africano enfrenta, o fato é que só temos acesso a alguns aspectos da realidade africana. Assim como acontece com o Brasil, a própria mídia internacional exibe o lado ruim e omite o lado bom. Os séculos de exposição a informações deturpadas ou incompletas sobre a África trouxeram consequências negativas não só para o continente africano, como também para as pessoas brancas e negras que moram lá. Quando negamos todo o valor político, cultural, econômico, histórico da África, estamos provocando um sentimento de inferioridade em afrodescendentes de todo o mundo, inclusive no Brasil. E isso não impacta só os negros, não. Os brancos perdem ao serem criados com a falsa ilusão de serem superiores. Agora, o maior problema de tudo isso é que a desinformação começa justamente no livro didático. Nos currículos escolares, o espaço dedicado à história da África é mínimo. Levamos uma vida escolar inteira aprendendo sobre o Império Romano, o feudalismo na Europa, a Revolução Industrial na Inglaterra, a Revolução Francesa, a Guerra Civil Norte-Americana. E falamos da história de um continente inteiro em apenas algumas horas. Isso quando falamos, porque na maioria das vezes a África chega aos bancos escolares na carona do tema escravidão. E mesmo a escravidão é abordada sob uma perspectiva eurocêntrica, isto é, sob o ponto de vista do colonizador. E nesta visão, a primeira coisa a ser ignorada
é a diversidade étnica dos africanos que aqui chegaram. Os escravos do Brasil tinham as mais variadas origens, línguas, valores, crenças e hábitos, mas são apresentados a nós como uma coisa só, africanos. As diferenciações, quando existem, no máximo classificam os negros como bantus ou sudaneses. Mas não pense que a nossa falta de informação tem a ver com a desinformação dos portugueses da época. Tanto eles tinham conhecimento da diversidade dos africanos que até dispersavam intencionalmente esses grupos pelo território brasileiro para enfraquecer os laços étnicos e diminuir o risco de revoltas entre os escravos. Para entender um pouco mais sobre a África no passado e no presente e as relações do Brasil com o continente africano, estamos aqui com Kabengele Munanga. Ele é professor titular do Departamento de Antropologia da USP e vice-diretor do Centro de Estudos Africanos da Universidade. Bom dia, professor. Bom dia, Alexandre. Qual foi o maior impacto da fusão dos diversos grupos africanos na escravidão para a cultura brasileira de hoje? Olha, esse impacto está, em primeiro lugar, no patrimônio genético de todos os brasileiros. Está principalmente na cultura brasileira, no plural, e na identidade brasileira. E que informações mais relevantes estão omitidas nos livros da escola? Olha, nosso livro didático tem uma orientação que nós podemos chamar de orientação eurocêntrica. É uma orientação que não contempla outras raízes do Brasil, principalmente as raízes de origem africana. E que consequências elas têm para a formação da identidade dos brasileiros? Eles têm consequência muito importante, principalmente na formação da autoestima dos jovens brasileiros de ascendência africana. Porque qualquer pessoa, para se afirmar como ser humano, né, tem que conhecer um pouquinho da sua identidade, de suas raízes, de sua história. Onde é que o professor pode encontrar materiais mais completos sobre a África? A Unesco produziu, junto com a editora Ática, acho que 8 volumes sobre a história geral da África, que dão bastante informações de boa qualidade sobre a África. Muito obrigado, professor. Obrigado, Alexandre. E no próximo bloco, você vai conhecer, na prática, uma experiência que leva a África até a sala de aula. Até já!